Olá! Hoje a gente vai desvendar os fundamentos de um dos métodos mais influentes e que, vamos combinar, é muitas vezes mal compreendido de exploração da mente humana, a psicanálise. A pergunta central é essa, né? Como é que só falar pode curar? Olha, um monte de terapias envolve a fala. Mas a psicanálise dá uma resposta para isso que é completamente única, bem radical. É uma resposta que, como as fontes mostram, é diferente de tudo, da medicina, da religião e até de outras psicoterapias. Para a gente entender bem o que é a psicanálise, ajuda muito começar pelo que ela não é. Pensa assim, enquanto outras abordagens às vezes dão conselhos, sugerem curas, o que pode acabar só maquiando um sintoma, né? A psicanálise vai por outro caminho. A ideia não é aplicar algo de fora, mas descobrir o que já está dentro. O foco é total em explorar o que a gente não conhece, trabalhar com as resistências para, enfim, revelar as verdadeiras causas. E por onde começa tudo isso? Bom, a nossa jornada para dentro da sessão analítica parte de uma única instrução, que parece até um paradoxo dada ao paciente. É uma regra que simplesmente coloca todo o processo em movimento. E essa regra tem um nome, associação livre. Ela é assim, o coração do método. É a obrigação de dizer absolutamente tudo o que passa pela cabeça, sem filtro, sem exceção. Não importa se parece bobo, vergonhoso ou se não faz o menor sentido. É um convite radical para a gente suspender o nosso próprio julgamento. E é aqui que entra uma sacada genial do Freud. Ele insistia que aqueles pensamentos que a gente mais tem vontade de censurar, de guardar para si, são muitas vezes a chave para tudo. Aquela sensação de rejeição, sabe? Aquele nossa, não posso falar isso, na verdade, é um sinal que aponta exatamente para onde a gente precisa olhar. Ok, então o papel do paciente está definido. Mas e o analista? Qual é o trabalho dele nisso tudo? Não é guiar, não é aconselhar, é adotar uma forma muito, mas muito específica e disciplinada de escutar. Essa técnica se chama atenção equiflutuante. É como se fosse o par perfeito para a associação livre do paciente. Significa que o analista escuta tudo com a mesma atenção, sem ficar escolhendo o que é mais importante ou tentando decorar algum detalhe. É uma escuta que evita o esforço consciente, sabe? E é isso que cria o espaço perfeito para os padrões inconscientes do paciente começarem a aparecer e a se conectar sozinhos com o tempo. Para descrever essa neutralidade toda, Freud usou uma metáfora que é, perfeita. Ele disse que o analista deve ser como um espelho. Mas tá, o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, ao se manter opaco, sem falar da própria vida, o analista funciona como uma superfície bem polida. Ele não mostra nada além daquilo que é projetado nele. E isso cria um espaço único, onde o paciente pode finalmente ver um reflexo claro do seu próprio mundo interno, sem a coisa toda ser distorcida pela personalidade de quem está escutando. Tudo bem? Agora a gente chega no que é, talvez, o coração pulsante, o núcleo mais dramático de todo o processo analítico. É o lugar onde o passado mostra que não está de jeito nenhum morto e enterrado. É que na análise, o passado não é só uma lembrança, ele não fica lá quietinho. Ele é repetido, a pessoa reencena, sabe? Atua de novo, de forma inconsciente, ali no presente, muitas vezes sem nem se dar conta de que está fazendo isso. E o nome que a gente dá para esse fenômeno é transferência. É basicamente o processo em que sentimentos, desejos, atitudes inconscientes de relações lá do passado, com pais, irmãos, enfim, são desviados e vividos de novo com toda a intensidade na relação com o analista. O analista acaba virando um substituto para essas figuras importantes, o que faz com que velhos conflitos se tornem absurdamente vivos ali, na sala de terapia. E é aqui que a coisa fica interessante, porque a transferência tem uma dupla face. Ela é, ao mesmo tempo, o maior obstáculo e a ferramenta mais incrível que existe na análise. Como obstáculo, ela aparece como resistência, atrapalha o trabalho. Mas como ferramenta, ela dá um acesso direto ao conflito da pessoa, permitindo que aqueles padrões antigos sejam vistos e analisados em tempo real, enquanto estão acontecendo. Certo. Mas depois de passar por tudo isso, por esse terreno tão complexo, qual é o objetivo? Onde se quer chegar? Para explicar isso, Freud pegou emprestado uma analogia brilhante de ninguém menos que Leonardo da Vinci. Da Vinci dizia que há duas formas de arte. A pintura, que trabalha per via de porre, ou seja, por adição, colocando tinta na tela. E a escultura, que trabalha per via de levare, por remoção, tirando pedaços da pedra. A psicanálise é como a escultura. O objetivo não é adicionar algo novo, mas sim remover metodicamente as camadas de resistência que escondem o verdadeiro eu. É exatamente como um escultor que liberta a forma que já existe dentro da pedra. E esse processo de esculpir segue 3 passos fundamentais.
Primeiro, recordar. Trazer de volta memórias e sentimentos que estavam esquecidos. Segundo, repetir, que é se dar conta de como esses padrões do passado são repetidos no presente. E por fim, o passo mais desafiador, perlaborar. É um termo que significa trabalhar através. É o processo lento, profundo, de confrontar e finalmente superar as resistências ligadas a essas repetições, transformando tudo isso numa nova compreensão. No fim das contas, ao remover o que obstrui, a psicanálise não quer criar uma pessoa nova. A ideia é revelar a pessoa que sempre esteve ali, debaixo de tudo. E isso nos deixa com uma pergunta final, bem poderosa, para a gente refletir. Que obra-prima está escondida aí dentro, só esperando para ser revelada?